Vamos agora ver então como corrigir ou modificar a cor de uma imagem. Na pasta 03 encontram disponíveis estas três imagens. Podemos abrir em simultâneo. E vou escolher a primeira Selective Color 01. Já viram que é só clicar aqui em cima como um browser de internet para navegar entre as imagens. Vamos agora utilizar uma nova função, que é o Selective Color, ainda neste painel Adjustment. Vou clicar, explicar-vos como funciona. Este painel parte do princípio que nós temos mais ou menos como é que funcionam as cores primárias, como por exemplo o amarelo com o azul dá verde, o amarelo com o laranja dá vermelho, aliás o amarelo com o magenta dá vermelho e por aí fora. Portanto, aquelas bases que nós temos presentes desde a escola primária. O que nós indicamos aqui em cima é a cor em que queremos manipular, como por exemplo, se eu quiser alterar os azuis aqui desta faixa, basta-me dizer que quero nos azuis, por exemplo, retirar o ciano e colocar amarelo e magenta, por exemplo. O que aconteceu? A faixa azul, e só a faixa azul, alterou para um roxo. Poderia ter feito o contrário, poderia ter puxado ainda mais pelos azuis, consoante as informações sobre cores primárias que lhe vou dar. Peço a vossa atenção para este pequeno nada aqui embaixo que faz toda a diferença. Se estiverem no modo relativo, as alterações vão ser mínimas. O painel deve estar com o modo absoluto ativo. Vamos agora alterar outra cor. Por exemplo, o amarelo. Escolho o amarelo e vou, por exemplo, no amarelo colocar cião. O que é que vai acontecer? O meu amarelo vai ficar esverdeado. Só que na questão das cores, a complexidade é um pouco maior, porque reparem que também os balões cor de laranja estão a ficar muito mais escuros. Isso acontece porquê? Porque o laranja tem nada mais, nada menos do que 100% de amarelo. Se eu estou a pedir ao programa que altere os amarelos, ele não consegue distinguir se são apenas os amarelos puros ou se os amarelos combinados com outra cor, neste caso o magenta, e portanto vai alterar o nosso laranja. Como então trabalhar nestes casos? Vou deitar fora este tratamento, retirar o Don't Show Again, está sempre a repetir-se. Para resolver questões deste género, temos que perceber como funcionam as seleções. Eu, se tiver uma seleção, isto é a ferramenta de seleção base, se fizer uma seleção e fizer um ajuste qualquer, como por exemplo um level, que vimos há pouco, o que vai acontecer é que este level só vai ser feito dentro da zona selecionada. O que quer dizer, se eu conseguir selecionar apenas os balões amarelos, todo o resto da imagem fica salvaguardada de alterações. Ora, com esta ferramenta será um pouco difícil fazer uma seleção daquele género. Mesmo com a elíptica, seria bastante complicado acertar a seleção. Se pressionarem sobre esta ferramenta, que é a varinha mágica, durante alguns segundos, vai ficar disponível a Quick Selection Tool, que é uma ferramenta que faz seleção por contacto de cor. Ou seja, eu se clicar aqui no amarelo, ele percebe imediatamente que eu quero selecionar todos os amarelos e rapidamente faz uma seleção bastante cuidada do contorno do amarelo. Se porventura selecionar mais ou menos do que devia, no canto superior esquerdo temos a opção de selecionar mais ou selecionar menos. Reparem que eu estou a utilizar a ferramenta com valores bastante baixos, neste caso 15 pixels. Podem utilizar como referência. Ao fazer agora
o meu Selective Color, na mesma, escolhendo a cor amarela, já posso inclusive transformar o meu amarelo em vermelho, porque ele não vai interferir com as laranjas de forma nenhuma. Vamos experimentar fazer um pouco o que vimos há pouco, passar para verde, cociar no máximo, com magenta e um bocadinho de preto, por exemplo. Temos ali um verde bastante intenso e sem afetar as outras cores. Temos aqui um outro exemplo de um outro ajuste, que é o Black and White, mas que funciona exatamente da mesma forma. O Black and White o que faz é passar toda a imagem para preto e branco. Vou deitar fora novamente. Se eu fizer uma seleção prévia, como por exemplo selecionar os lábios e os olhos, estou a fazer o mais, tirando aqui o que não interessa, e aqui acrescentando mais este bocadinho. Quando fizer a conversão para o Black and White, toda a imagem fica a cores, exceto a zona selecionada. Vamos ver mais no próximo vídeo. Por agora, sobre ajuste de cor, é tudo.